Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Pod Talk Descomplica. Já aproveite, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, nos siga nas redes sociais para não perder nada, tá? Não perder nada. Vamos para a nossa vinheta, que eu já volto aqui para falar mais um Pense Nisso. Notícia e curiosidade, um bate-papo com verdade. Tem fé, tem espiritualidade, descomplicando com personalidade. Entretenimento, mundo em ação, empreendedorismo e opinião, política, entrevista e conexão. Vem com a gente nessa direção. Começa agora o programa Descomplica com Alessandra Santos. Seja muito bem-vindo. Já se aconchegue aí onde você está. Eu tenho certeza absoluta que se você está aqui comigo, você vai estar comigo até o final, porque hoje eu quero fazer você refletir mais uma vez, né? Como sempre, né? A rainha da motivação e da reflexão. Você está no lugar certo. E está mais uma vez aí na sua telinha. Me conte como é que está a sua força, a sua fé, a sua vontade de vencer. Eu quero agradecer você pelas mensagens, pelo carinho. Desde o último programa, vieram muitas pessoas falar comigo, me agradecer e falar assim, Alessandra, a última mensagem que você passou me fez refletir muito e a olhar e enxergar a minha vida com uma perspectiva diferente. Se você não assistiu, já corre no programa anterior do nosso quadro Pense Nisso, aqui com a Alessandra Santos, e já assista e vá você também a olhar e enxergar a sua vida com uma perspectiva diferente. Antes de nós entrarmos em nossa reflexão de hoje, bem rapidinho dele, os meus queridos, os livros que estão disponíveis nas livrarias da Vila e nas livrarias Curitiba, do Shopping Pátio Batel, e nas livrarias da Vila de todos os shoppings e no site também. E ele, que o Senhor me deu lá em outubro de 2024. E desde então, todo mundo que tem lido ele tem falado para mim, nossa, mas se parece muito com o momento que eu estou vivendo. Então, um final de semana, ele veio para abençoar. O Senhor me deu uma missão muito grande, né? Então, nós fizemos ele numa quantidade bem grande para distribuição gratuita, tá? Então, se você quer o seu, se você for fora de Curitiba, entra no site, no site da editora Bonilaure, vai lá na loja. Se você é fora de Curitiba, você só vai pagar somente o frete. E se você for de Curitiba, venha até a Cronos Metal, que é a minha empresa, e já leve o seu e mais um tanto para abençoar outras vidas, tá bom? Ele fala bastante ali do meu momento, né? Umas decisões que eu precisava tomar coragem. Momento que eu estava num momento muito de dor naquele período ali, muita expectativa, estava carregando um peso que não era meu. Então ele fala, é uma história verdadeira que eu vivi, tá bom? Que eu vivi. Uma perguntinha para você que ele fala aqui, ó. Quantas vezes você já pensou não dá mais? Quantas vezes você segurou tudo para não desabar? E se a virada que você tanto espera estiver a uma decisão de distância? Entre fé e coragem e reconstrução, um final de semana é um convite à sua própria virada. Então, que esse livro seja o seu ponto de virada, o seu final de semana de decisões que chega, não quero viver e não quero ser e não quero carregar mais aquilo que não é para ser meu. Tá bom? Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar muito a sua vida através dele e te dar dias de alegrias, tá? Quando o Senhor deu ele para mim, eu estava numa confusão danada, o meu coração doendo, olhava para um lado, não via saída, olhava para o outro, não via saída. E entre o meu silêncio e o silêncio do Senhor, eu simplesmente dobrei o meu joelho e falei, Senhor, eu não aguento mais. Faça o que o Senhor achar que deve ser feito.
e me direcione para tomar as melhores decisões e me dê a coragem, tá? Então, ó, um trechinho dele, ó. Em silêncio diante de Deus, minha alma espera, pois dele vem a minha vitória. Tá lá em Salmo 62.1. Eu tenho certeza que vai te abençoar, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Semana passada eu fiz uma reflexão, né, uma analogia da nossa vida como se fosse uma árvore, né, que a nossa vida entre o plantar e o colher leva um tempo e essa espera ela nos traz medos, dúvidas, a gente passa pelas turbulências da vida e isso mexe com os nossos corações, deixando-nos amedrontados diante do mundo. Como que está a sua vida hoje? O cenário que você tem vivido está favorável ou desfavorável? O que você tem passado nos seus dias tem te levado para cima ou tem te levado para baixo? Como que está o seu coração mediante as pessoas que estão à sua volta? Vamos fazer um 360? Como que está? As pessoas que estão ao seu lado, elas têm te levado para cima ou têm estacionado, impedindo você de ser e se tornar aquilo que Deus quer para a sua vida? Você tem vivido os seus sonhos ou os sonhos de Deus para você? Como que tem sido a sua obediência? Como tem sido a sua entrega? São perguntas. Perguntas que eu não trarei a resposta para você. Eu vou te passar algumas situações aqui, em minhas palavras, você vai entrar dentro de você e você mesmo precisa se responder. O que eu tenho feito de diferente nos meus dias que me aproximam dos sonhos de Deus? O quanto que eu estou disposto a fazer renúncias na minha vida para viver o propósito de Deus? E por falar em propósito, eu quero falar disso para você. Vamos falar sobre isso. Pense nisso comigo. Pense nisso comigo. Você já descobriu qual que é o propósito da sua vida? Você tem vivido o propósito de Deus na sua vida? Você já se perguntou por que que Deus me escolheu para vir a essa terra? Você já se perguntou por que que eu existo? Por que que eu faço como eu faço? Por que que eu sou como eu sou? Você sabe que muitas pessoas passam por essa vida e não sabem o porquê vieram. Passam por essa vida e não deixam uma marca no mundo. O quanto que você tem contribuído com o mundo, com as pessoas? Você tem construído uma história digna de ser lembrada? Vamos falar de desafio. Desafio eu falei no programa passado. Mas você tem vivido aquilo que deixa o seu coração, que por mais que venha as dificuldades, as adversidades, ainda assim você consegue se ver, se sentir realizado? Responda para mim. Melhor, responda isso para você. Eu tenho vivido aquilo que o Senhor quer para mim? Olhe para trás, alguns de vocês vão ter mais passado do que futuro, né? Vão ter mais retrovisor do que para-brisa. Vão ter mais histórias que já se passou, porque o futuro não está prometido para ninguém. Não sabemos o dia de amanhã. E o dia de amanhã pode nem chegar. Vamos entrar dentro de você nesse momento e fazer Vamos mexer? Vamos mexer nas suas gavetas agora? Dentro de você, vamos mexer nas suas gavetas. Porque dentro de nós temos várias gavetas, tá? De emoções, de decepções, de tristezas, de felicidade, de alegria. Várias gavetas, tá? De traumas, existem várias gavetas. Assim como é no nosso guarda-roupa, né? Existe a seção dos vestidos, dos casacos, das blusinhas, das camisas, das blusinhas preta, branca, verde, azul, amarela. Existem as gavetas das calcinhas,
das cuecas, das meias. Existe também, né, aquela gaveta que é para aquelas peças que a gente pouco usa, que elas ficam misturadas. É nessa gaveta que nós vamos entrar agora. Vamos lá. Sabe aquela gaveta que a gente guarda tudo e mais um pouco na esperança, na expectativa de um dia usar, mas esse dia nunca chega? Você tem uma gaveta assim na sua casa também? Eu tenho certeza que tem, porque eu tenho uma lá. Ah, o dia que eu emagrecer, eu uso. Ah, o dia que eu for em tal lugar, eu uso. Ah, o dia que eu fizer isso, eu uso. E esse dia nunca chega? Você tem essa gaveta também? Assim como um guarda-roupa, é a nossa vida. É dentro da gente, é cada um de nós sem tirar e nem pôr. Todos nós temos essa gaveta dentro da gente. Então, vamos guardar as nossas emoções nas gavetas certas? Vamos fazer isso? Então, como que eu faço, Alessandra, para guardar a emoção certa na gaveta certa? Então, vamos pegar três emoções, tá? Vamos pegar os traumas, os medos e as tristezas. Por mais que são palavras semelhantes, às vezes os sentimentos são parecidos, mas elas são diferentes, tá? Trauma é aquilo que causaram um impacto em você e você ficou com com trauma daquilo, com receio daquilo e o medo daquilo voltar a acontecer com você. Então, isso causou um trauma em você. O medo é aquilo que paralisa você mediante qualquer situação. E a tristeza é que, às vezes, você não tá entendendo alguma coisa, aí vem o sentimento da tristeza. Então, por mais que elas são parecidas, e os sentimentos sejam parecidos, elas são diferentes. Então, como que eu sei, Alessandra, como que eu faço para guardar essas emoções nas gavetas certas? Já está com um caderninho? Pega um caderninho ou anota aí no seu bloco de notas para você não esquecer mais, ou já se inscreva em nosso canal para todas as vezes que você precisar, você se recorrer aqui porque vai vir os momentos de dúvidas, você está aprendendo algo agora, daqui a pouco, tudo isso que você aprendeu, ele vai cair no esquecimento, porque você vai colocar ele numa caixinha do esquecimento, na gaveta do esquecimento, mas é bom você se lembrar, porque isso vai garantir dias mais corridos, melhores e um longo tempo ali entre um desafio e o outro, tá? Quando eu aprendi isso, se tornou mais fácil os meus dias, né? Você que me acompanha há mais tempo, se você não acompanha eu mais tempo, né? Chega agora na minha vida, começou a acompanhar eu agora. Em 2021 eu tive uma perda muito grande, uma perda irreparável. Só que em 2019 eu também tive uma perda, né, irreparável, e na situação, né, em 2019, eu perdi minha irmã vencida pela depressão. Então, a minha irmã, por opção, ela não quis viver mais. Então, ela mesma foi e pôs fim na vida dela. De 2019 a 2021, me aconteceram muitas coisas, né? Eu me aprofundei muito em conhecimento, em desenvolvimento, porque eu não aceitava aquilo que tinha acontecido com a minha irmã. Aí eu fui buscar o conhecimento para poder ajudar outras vidas. Só que lá em 2008, eu já tinha vencido uma depressão, que eu tinha caído no fundo do poço e eu não conseguia ver saída para a minha vida. Eu estava fadada ali a viver em dias tristes, depressivos. Eu estava, naquele momento, dentro de um poço profundo, escuro, onde eu só enxergava o ruim da vida. E para me levantar, não foi tão fácil quanto os outros falam. Quanto assim, a depressão é frescura, depressão é isso, depressão é de coisa, gente de quem não tem o que fazer. Mas nós sabemos, nós que passamos por isso, sabemos que a dor é tão grande daquele momento, né? Que a dor da alma, a dor do coração, ela é muito diferente da dor de um corte, da dor que bateu, você passa o remédio ou toma o remédio e sara. Mas a dor que está dentro da gente, ela é muito doída, que a gente não vê saída para algumas coisas.
Então, em 2008, eu consegui vencer com muita graça, muita força, exigiu muita força de mim para vencer, né, a depressão. Eu conto, né, nesse primeiro livro, eu conto, né, como eu venci a depressão. Sugiro, né, se você tem interesse, né, está disponível na Livrarias Curitiba. Ou se quiser, vem aqui, corre aqui, que eu te dou um autografado. Então, como eu venci isso, eu já me tornei uma pessoa diferente. Só que em 2019 veio a notícia triste que a minha irmã não tinha tido a mesma sorte. 2 anos se passaram da minha irmã, entre 2019 e 2021, que eu busquei muito conhecimento na área de desenvolvimento e desenvolvimento humano para poder ajudar outras pessoas. Só que em 2021 eu tive uma perda irreparável, uma perda que não tem como... É diferente, por mais que a dor seja da gente perder um ente querido, é tão grande, mas tão grande, e você sabe que é, se você já passou por isso, você sabe que é, mas eu tive a perda da minha filha. E ali, para mim, eu perdi o sentido da vida. E naquele momento que eu recebi a notícia, veio uma voz na minha cabeça, assim, que por qual sentido que eu viveria se eu não teria mais ela? Qual que era o significado que ia dar na minha vida se eu não ia ter ela mais? Né? Minha filha viveu 21 anos comigo, ela estava grávida, ela estava prestes, né, a dar à luz a minha neta, a Melissa. Então, nesse dia, quando eu recebi a notícia, o medo, o pânico, a angústia, a tristeza, tudo de mais ruim se tomou posse do meu coração, tomou o controle do meu coração. O medo do meu telefone tocar, eu receber outra notícia, de mais alguém que eu amava tinha ido embora. O medo mesmo de eu deixar de existir, de o Senhor me recolher e eu não poder direcionar e conduzir a minha neta, que ficou comigo. Muitas coisas aconteceram. Então, eu tive que ir tendo forças diárias para poder me levantar e eu não retornar em 2008 e cair também. Então, exigiu muita fé, muita coragem, muita força, muita energia, muita perseverança, dia após dia, para eu me levantar. E ainda assim, com que eu saí fazendo disparadamente, trabalhando e me levantando dia após dia, ainda assim o pânico estava instalado dentro de mim. A tristeza estava instalada dentro de mim. Eu chorava dia e noite, eu emagreci, eu perdi o sentido da vida e por mais que eu transmitia uma força para as pessoas que estavam comigo, porque a dor estava dentro de mim e o mundo não tinha culpa daquilo. Por mais que eu estava entregue para aquela situação assim de dor, de luto, eu transmitia para o mundo que eu estava forte. Devido à minha neta, à minha filha Brenda, ao meu esposo, às pessoas que estavam perto de mim. Então, eu fui mascarando e guardando essa dor, né? E aí, o que aconteceu? Eu não tinha entendido até então que eu precisava guardar aquelas emoções nas gavetas certas. E levou um tempo. Vai fazer 4 anos que a minha filha se foi, agora em setembro. E quando eu terminei de escrever esse livro, eu já tinha guardado algumas emoções nas suas gavetas. Né? As emoções lá do passado, dos traumas, dos medos, das humilhações, das tristezas, da vaidade, do amor próprio. Até quando eu cheguei aqui, eu já tinha feito o trabalho de guardar as emoções vividas, né, ao decorrer desses 40 anos, já tinha guardado. Quando a minha filha se foi, saíram novas emoções de tristeza, de perdas, de agora o que eu faço, o medo, pânico. Eu tinha muito pânico, gente, eu tinha muito pânico. Vocês não têm noção o quanto de pânico que eu tive ali por longos meses e que eu tive que trabalhar dentro de mim para que eu não voltasse em 2008
a voltar daquela forma que eu estava, entregue. Então, eu tive que vencer um dia de cada vez. E desde então, eu tenho vivido um dia de cada vez. É um único dia que nós precisamos vencer por vez. A gente não vai conseguir vencer uma semana e um dia só. A gente sempre vai vencer um dia de cada vez. E nós não vamos viver ontem, não vamos voltar a viver ontem. E não vamos viver o amanhã. Nós só podemos viver o agora. Por exemplo, estou aqui falando com você agora. Quando terminar o programa, você vai desligar e vai viver o seu agora. Sempre vivemos o agora. Daqui meia hora vai ser um outro agora, uma outra realidade. Então, com essa ferramenta, né, vamos dar o nome de ferramenta, que eu aprendi de guardar as emoções nas gavetas certas, eu fui e eu senti que naquele momento eu estava com a gaveta, eu não estava enxergando a gaveta das calcinhas, das cuecas, das meias, a prateleira das blusinhas, das camisas. Eu não estava. Eu só estava mexendo, fuçando na gaveta, naquela gaveta que tem um monte de peças aleatórias, um monte de peças que eu não iria usar mais. Eu só estava nessa gaveta. Toda hora abria essa gaveta, pegava, não vou usar mais, não vou usar agora, guardava. Daqui a pouco, de novo, abria a gaveta, olhava para ver o que tem ali dentro e fechava de novo. Daqui a pouco, de novo. Então, foram vários dias assim. Eu, na mesma gaveta, mexendo, procurando o que eu não iria usar mais. Você já parou para pensar que você faz exatamente assim na sua vida? Você já parou para pensar que você tem mexido, remexido, aberto, fechado, a mesma gaveta e a gaveta que não vai te trazer mais nada? A gaveta da tristeza, a gaveta da ansiedade, a gaveta do ego elevado, a gaveta do orgulho, a gaveta do medo, a gaveta daquilo que só vai desbloquear os teus traumas. Você já parou para pensar que você está nessa gaveta há uma vida? E que essa gaveta não vai te apresentar nada novo? Você já parou para pensar que você está fazendo isso com você? Eu fiz isso comigo por um período bem grande. Por que seja uma semana, eu revivendo aquilo, abre, fecha, mas não tem nada aqui, não, mas eu quero abrir. Não tem nada aqui, mas eu quero abrir. Se fosse uma semana só, já era um tempo gigante. Eu fazia isso comigo. Mas não foi só uma semana, foram vários dias, várias semanas, vários meses. E não tem muito tempo, tá? A força que todo mundo fala assim, mas ela é forte, ela é isso, ela é aquilo. Eu descobri que eu não era forte. Por isso que veio ele. Porque as pessoas me intitularam a força. Ela é... Não vamos falar palavrão. Ela é... ela pode, ela é isso, ela é aquilo. As pessoas me intitularam isso daí. E tem intitulado você também. Que você não se dá o direito de chorar, de sofrer, de viver certas situações para tirar, limpar isso da sua vida, para poder viver algo novo. Porque o Senhor falou assim, há tempo de chorar e há tempo de sorrir. 3 Eclesiastes. Como tem o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de ganhar, o tempo de perder, existe o tempo de chorar e o tempo de sorrir. Mas para a gente sorrir, a gente precisa chorar, lavar nossa alma. E eu não permitia fazer isso comigo. Chorar para mim era o fim do mundo. Eu orava em desespero, mas não chorava. Não limpava. Então aquilo foi... O que acontecia? Não tenho tempo para chorar. Não tenho tempo para sofrer. As pessoas falam que eu sou forte. As pessoas se inspiram em mim. As pessoas olham para mim com força. Né? O que eu fazia? Pegava tudo isso daqui e guardava naquela gaveta. Então eu estava me alimentando daquela gaveta. Rótulos, títulos que as pessoas deram para mim.
E é isso que estou fazendo com você. Até o dia que o Senhor pegou e me quebrou no meio. Me deu um chega pra lá. Me deu um sacode. E aí ele me deu isso aqui. Porque, de verdade, essa frase que fala aqui, ó, quantas vezes você pensou não dá mais? Eu tive momentos que eu pensava, não dá mais, eu não aguento mais, eu não estou suportando mais, tá pesado demais. Mas o povo, as pessoas falam para mim que eu sou forte, então eu não posso cair. Então eu preciso manter a linha, a força, a fé, a coragem. E não me dava o direito. Aí em outubro, Deus começou a se mover. E aí ele me quebrou no meio. E aí ele me deu um final de semana. E aí ele conta o meu recomeço. Ele me deu a oportunidade de recomeçar. Ele me deu a oportunidade de refazer a minha rota, de refazer os meus caminhos. Agora, com sabedoria, agora com inteligência, agora guardando as emoções nas gavetas certas. E agora, o que acontece? Toda vez que uma situação me leva, né? Opa, deixa eu abrir aquela gaveta para ver o que tem dentro. Vem o Espírito Santo, vem a voz do Senhor, vem. Opa, você não tem que abrir mais isso daqui. Isso aqui não vai te levar lá. Isso aqui vai voltar você a viver as situações que você viveu lá atrás. É isso que você quer para você? É isso que você quer reviver de novo? Você quer abrir? Quantas vezes você vai querer voltar a abrir essa gaveta? Então, quando vem alguma situação me acontecendo, aonde eu quero recorrer? Na gaveta, que não vai me trazer nada. Porque é normal, a gente é ser humano. A gente é ser humano. Só que o que acontece? Eu fechei essa gaveta, guardei as emoções dos traumas, das tristezas, dos medos, na gaveta certa. Tá lá, ela não vai me trazer nada. Claro, e isso não impede que eu terei dias de tristezas, tá? 3 Eclesiastes, de novo, volto a te dizer. Existe o tempo da tristeza, o tempo da alegria, o tempo de sorrir, o tempo de chorar, o tempo de perder, o tempo de ganhar, o tempo de plantar, o tempo de colher. 3 de Eclesiastes, há tempo para todas as coisas debaixo desse céu. Só que hoje, quando vem a emoção ali da tristeza ou da saudade da minha filha, eu me permito viver aquele momento. Eu me permito chorar. Eu me permito passar por aquela dor, né, naquele momento. Só que daí eu me recolho dentro de mim, eu vivo aquele momento, e aí o que eu faço? Eu entrego, abro a gaveta só para guardar e fecho. E aí eu vou lá e abro a gaveta da meia. Gaveta da meia, eu abro a gaveta da gratidão, a gaveta da fé, da coragem, da perseverança, do amor de Deus pela minha vida, do cuidado que Ele tem comigo. Eu abro essas gavetas. É as gavetas que me dão esperança de dias melhores. É a gaveta que me dá a visão que eu estou no caminho certo. É a gaveta que eu vou vencer. Pode não ser hoje, mas eu vou vencer. Eu estou no caminho, eu estou caminhando. Então, esses dias, quando vem aquelas incertezas na minha vida, eu corro aonde? Vou lá para o meu guarda-roupa. Opa, hoje eu preciso abrir a gaveta da minha força, a gaveta da minha coragem, a gaveta da minha fé, a gaveta do amor de Deus por mim, a gaveta de olhar para trás e olhar tudo aquilo que eu já venci para chegar no dia de hoje. Até quando que você vai viver da forma que você tem vivido? Até quando você vai ficar abrindo essa gaveta que não tem nada para você? Até quando que você vai ficar se lamentando na frente do seu guarda-roupa, sentado de perna dobrada, de pernas cruzadas e abrindo e olhando só para aquela gaveta? Essa gaveta não tem nada para a sua vida. Essa gaveta não vai te trazer mais nada. Você vai precisar, em alguns momentos, dessa gaveta, mas somente para abrir, guardar a emoção errada, que não conversam com o teu futuro, com a sua vitória, com o que Deus tem para a sua vida. Abriu,
guardou, fecha. Vai lá e abre a gaveta da calcinha ou da sua peça preferida. Pegue ela, vista ela, olhe no espelho e fala assim: opa, o que foi, já foi. O que era para ser, já foi. Eu não consigo mudar nada lá atrás, mas eu consigo fazer algo diferente daqui para frente. Porque o Senhor não quer saber o que você foi, o que você era ou o que você deixou de ser. Ele quer saber o que você vai ser daqui para frente. A conversa é daqui para frente. Só que o daqui para frente começa com o agora. E o agora começa com uma decisão. Leia esse livro. Leia esse livro. Mas antes, leia esse. Leia esse. E depois, leia esse. O Deus que faz, ele desfaz, ele refaz a hora que ele quiser. E não adianta você chorar, espernear, porque ele não vai fazer no seu tempo. Ele vai fazer no tempo dele. Ele só é capaz de transformar a nossa vida quando nós decidimos fechar as gavetas e abrir as gavetas certas, tá? É assim que ele funciona. Ele trabalha assim na minha vida. E na vida de todos nós, e dos que já foram, e dos que vão vir, dos que vivem, e dos que existem. É assim que ele trabalha. O tempo de cada coisa. Tá chorando aí? Chora o suficiente. Pega, tira isso que não pertence, abre a gaveta da bagunça, guarda, fecha. Vai lá, abre, pega a tua peça mais linda. O que você está precisando agora? Coragem? Eliminar o medo? Quebrar o seu orgulho? Pedir perdão para alguém? Se perdoar? O que você está precisando agora? Pega isso aqui, coloca em você, passa a tua melhor maquiagem, passa o gel no seu cabelo, sacode sua poeira e ó, sorria. Olha no espelho. Eu nasci para vencer e decreta sobre a sua vida. A palavra tem poder, menino. A palavra tem poder, você sabe disso. Nasci para vencer. O que foi já era, mas eu posso fazer diferente daqui para frente. E escolha ser diferente. Faça o seu final de semana, aonde você não vê saída para as coisas, e você chega lá no pé do papai e fala assim, ó, eu tô cansada, sobrecarregada, não aguento mais, não sou forte o suficiente, como todo mundo fala, eu tenho direito de chorar, eu tenho direito de sofrer o meu luto, a minha tristeza, a situação, o desafio que estou enfrentando, mas eu vou dar meia hora, ou vou dar uma semana para essa sofrência. Depois, meu filho, vira a página, fecha o livro, coloca um ponto final. Abra a gaveta da alegria, da vitória, de bênçãos, da melhor roupa, da fé. Põe a coragem e pisa no acelerador e vai para cima. Vai para cima, tá? Na dúvida, faz o 0800, tá bom? Na dúvida, faz o 0800, tá? Que eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar sua vida, dar visões, dar clareza, abrir portas, tirar aquilo que não pertence para você, vai te ajudar a abrir a gaveta das bagunças, mas também, ó, vai colocar, fechar e já vai te dar a direção certa. Hoje nós vamos abrir a gaveta da coragem. E seja forte e corajoso, tá? Seja forte e corajosa, tá bom? Na dúvida, siga-me, siga meus bons. Siga-me aqui em nosso canal, no nosso Instagram. Compartilha essa mensagem com todos que você ama, que você sabe que tem enfrentado os dias difíceis, que não está entendendo certas situações aí no seu dia, tá bom? Compartilha, que eu tenho certeza que essa palavra vai edificar, vai engrandecer, vai trazer clareza para você que quer vencer, que quer escrever novas histórias, né? Que quer deixar um legado, uma história e para de abrir as gavetas ali, né? Sem necessidade. É sem necessidade, tá bom? Eleva os seus olhos para aquele que vai te dar a clareza, a visão, o discernimento e a sabedoria para abrir as gavetas certas. Amém? Amém. Então, ó, eu espero você no próximo programa aqui no Descomplica com o quadro Pense Nisso. Compartilha, siga-nos e se inscreva em nosso canal, ative o sininho. Espero você lá no Instagram, no nosso TikTok
e nos vemos aqui no nosso próximo programa, no Descomplica. Que Deus abençoe, guarde e proteja a sua casa, sua vida, sua família, seus sonhos e os seus negócios, tá bom? Deus abençoe e fiquem com Deus.